Olá, eu sou a Miriam Camelo de Assis, sou autora do livro Enquanto Espero, mas hoje eu estou aqui para compartilhar com você a minha dica de leitura e eu vou falar sobre o livro Paredes Emocionais, do autor Stephen Arthur Byrne. Não sei se é assim a pronúncia do sobrenome dele, mas é um livro que eu li há pouco tempo, fiz as minhas anotações desse livro e eu quero compartilhar com você. Desde já eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, que eu sempre trago dicas de livros, trago músicas também, histórias bíblicas contadas para crianças, que também são muito úteis para os adultos. E é uma forma de você prestigiar todo o meu trabalho. Se você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, se você acionar o sininho para sempre ser notificado quando tiver alguma novidade para você. E também, se você puder, tiver interesse em comprar os livros que eu indico aqui, os materiais que eu trago para você através da minha loja, nos links que estão aqui na descrição do vídeo, vai ser muito útil para mim. Tenho certeza que também vai ser de grande utilidade para a sua vida, desde que faça sentido tudo que eu estou falando aqui para você. Então, eu quero falar com você sobre o livro Paredes Emocionais. Primeiramente, esse título me chamou bastante atenção, porque eu imagino que a grande dificuldade do ser humano, da nossa existência aqui, sempre foi e acho que sempre será relacionamento, mas cada vez vai se tornar mais difícil. Por quê? Nós conseguimos nos comunicar, isso, gente, o meu ponto de vista, tá? Eu acredito que a gente consegue se comunicar de forma muito eficiente quando a gente não precisa ser tão transparente nas relações. Então, quando se trata de algo que não exige tanta intimidade, a gente consegue se relacionar bem. Mas quando exige de nós um certo grau de intimidade, de falar o que precisa ser falado sem magoar outras pessoas, realmente se colocar no lugar da outra pessoa para ouvir o que tem que ser dito, e até mesmo você se relacionar com você mesmo, você ser maduro o suficiente para ouvir o que precisa ser ouvido, encarar o que precisa ser encarado, sem se achar uma vítima da situação, aí surge a necessidade de você romper algumas paredes que são emocionais, ligadas à emoção. E o subtítulo desse livro é Como superar os obstáculos que impedem sua vida de seguir adiante. As paredes, elas são obstáculos. E aí nós vamos descobrir durante a leitura desse livro quais são essas paredes. Vamos lá? Eu anotei aqui. Nós temos a parede da resistência teimosa. Aí o exemplo que o autor traz nesse livro é o exemplo de Faraó. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel lá do Egito, eles já eram escravos há 400 anos, o coração de Faraó se endureceu. Então ele foi extremamente resistente e teimoso. Então ali tinha uma parede, a parede da resistência teimosa. E para romper essa parede é preciso ter disposição. A disposição é a chave para superar essa parede. A próxima parede que eu compartilho com você é a parede do merecimento arrogante. Então, uma outra parede emocional é o merecimento arrogante. Você já parou para pensar que às vezes você pode ter esse pensamento? Eu mereço tal coisa. Nossa, gente, eu falo com o olhar, né? Com o olho. Eu arregalo os olhos. Estou tentando melhorar isso, porque depois que eu vejo os meus vídeos, eu vejo que meus olhos parecem umas bombas, assim, sabe? Tipo, prestes a explodir. Bom, mas vamos lá. Essa parede do merecimento arrogante, muitas vezes ela é imperceptível. E para romper, para superar essa parede, nós precisamos ter humildade. Não confunda humildade com simplicidade. E humildade também não significa pobreza. Tem muito pobre que não é humilde. Tem muito rico que é humilde. Então, não confunda status social com humildade, tá? Às vezes você tem aí essa parede construída na sua vida e você não faz nem ideia. Talvez no fundo você até saiba que realmente está pegando, mas ainda não está disposto a ouvir, porque tem a parede também da resistência teimosa, né? Então tem que ter disposição para vencer a parede da resistência teimosa, tem que ter humildade para vencer a parede do merecimento arrogante. Gente, o livro é tão interessante porque a cada capítulo, a cada parede emocional é um capítulo. E tem
Depois, né, no final do livro, tem perguntas direcionadas para nós identificarmos as paredes e também dicas de como rompê-las, aconselhamentos. Por isso é um livro que, olha, estou fazendo esse vídeo para vocês, indicando a leitura. Outra parede emocional é a parede do ressentimento justificável. Você está ressentido com alguma coisa e você tem uma justificativa, muitas vezes até plausível para esse ressentimento. Mas tem necessidade de ter uma barreira, de ter uma parede aí? Não, não tem. Se foi construída uma parede e essa parede é de um ressentimento justificável, ela precisa ser demolida. Como ela pode ser demolida? Superada só através do perdão. Perdão é a chave para superar essa parede. Perdão merece outro vídeo. Tem livros específicos sobre perdão, mas eu só digo uma coisa: você perdoar não significa que vai haver uma reconciliação entre você e a outra pessoa, mas você precisa tomar a atitude de fazer a sua parte. Perdão não é um sentimento. Eu não sinto vontade de perdoar, ou eu sinto vontade de perdoar e aí eu vou lá e perdoo. Não. Perdão é algo necessário que precisa ser feito, você sentindo vontade ou não. Mas precisa ser feito também de forma consciente para que ele tenha resultado, né? Então, gente, precisa ler a Bíblia, precisa encarar a palavra de Deus como manual da sua vida e você precisa ter esse amadurecimento de que você deu perdão para quem precisa do seu perdão ou você aceitou o perdão de outra pessoa e você está em paz com você mesmo. Agora, o que vai ser feito depois depende de combinados, depende do que aconteceu, depende muito da situação, se ela vai ser saudável ou não. Mas o perdão, ele precisa acontecer. E temos outra parede, a parede do isolamento desconectado. Você já parou para pensar que muitas vezes você se encontra em determinada situação porque você se isola dos outros? É uma fuga que tem, seja uma fuga até mesmo do espaço de lugar, ou uma fuga simplesmente de determinados relacionamentos ou situações. Você não é forçado a nada, nós não somos forçados, nós somos livres, graças a Deus. Mas nós precisamos também ser maduros para saber até que ponto nós estamos encarando um desafio ou simplesmente querendo nos desconectar através do isolamento, né? Para romper, para demolir essa parede do isolamento desconectado, a gente precisa de intimidade. Aí lembra que eu falei lá no início, se relacionar com intimidade é difícil. Porque a intimidade, ela requer olho no olho, ela requer tempo, ela requer dedicação, esforço, muitas vezes também conversas francas, difíceis de serem encaradas, mas que precisam ser feitas. Esse livro aqui, para mim, esse livro Paredes Emocionais, traz muito a questão da maturidade. Maturidade como pessoa, para ter as emoções bem tratadas, e também para o lado espiritual. Nós somos um ser integral, nós temos corpo, alma e espírito. Gente, se nós não estamos bem espiritualmente, as nossas emoções elas estarão também fora de organização. E o nosso corpo vai sentir com isso. Estudos já mostram isso, que nós somos resultado de muitas emoções que nós alimentamos. Não é errado você sentir ira, você ter medo. Medo é um sinal de perigo, né? Então é uma defesa em muitos momentos. Mas se você é refém do medo, se o medo te controla, tem algo errado. Se você vive em constante alegria, mas uma alegria que não é verdadeira, é só uma euforia, você é como se fosse um bobo alegre, tá errado. Ou se você vive tão triste a ponto de estar sempre para baixo, está errado. Nós precisamos de equilíbrio. Todas as emoções são bem-vindas, todas. Mas elas precisam de equilíbrio. Então, e nenhuma pode se tornar uma parede. Aí, no final do livro, eu vou falar para vocês o que é o contrário da parede. Mas vamos para a última parede, que é a parede da ignorância cega. E para vencer a parede da ignorância cega, nós precisamos de obediência. Em Libras é assim, obediência. Sai da testa, as duas mãos, isso é obedecer. Obediência é a chave para superar a parede da ignorância cega. Muitas vezes você é ignorante e você é ignorante porque você não quer ver outras possibilidades, você não quer encarar o ponto de vista da outra pessoa. Simplesmente porque você é ignorante naquele assunto e você taxativamente quer continuar sendo ignorante.
Talvez esse vídeo seja para você repensar sobre tudo isso e demolir por vez essa parede. Às vezes é difícil até de identificar. Eu vou falar para vocês que eu tive um mergulho no autoconhecimento através do estudo direcionado que tem no final do livro. Eu li muitas coisas, aí quando chegou na parte do estudo, perguntando se eu tenho uma parede ou uma fronteira, aí eu me questionei e fui sendo direcionada para os estudos, e eu quero também compartilhar com vocês. É um processo tudo, né, gente? A demolição dessas paredes é um processo, mas é um processo que leva à resolução. E aí, para nós sermos maduros, né, como adultos que somos seres pensantes, precisamos demolir essas paredes e colocar no lugar fronteiras, porque a fronteira, ela fica é um espaço delimitado que você sabe muito bem até onde você vai, até onde a outra pessoa também pode ir. Então, ali você tem acordos para até aqui, esse é o meu limite. E o seu limite é até aí. Então, em algumas situações, em alguns relacionamentos, as nossas emoções precisam ser tratadas com essas fronteiras. Só que isso precisa ficar claro para você e para outra pessoa também. Aí está a importância da comunicação. Comunicação não é só você falar, despejar para fora o que você está sentindo, o que você acha, o que você pensa. Comunicação efetiva é quando a outra pessoa com quem você está falando, se comunicando de fato, entendeu o que você falou. Então, a comunicação, para ela ser realizada, para ela acontecer de verdade, você precisa garantir que o outro entendeu o que você falou. Está compreendido para todos? Então, a comunicação foi feita. Gente, sempre para você identificar as paredes, você precisa analisar. Torne-se estudante de sua própria vida. Examine os padrões que você desenvolveu. Procure os lugares em que você guarda as emoções mais negativas. Esse é um livro, estou aqui com um caderno com as minhas anotações, e esse é um livro que faz você mergulhar para várias situações negativas. Então, podem ter gatilhos, mas até quando você vai fugir do tratamento das emoções por ter gatilhos? Seja maduro, procure ajuda. Deus, ele instituiu profissionais da saúde mental para cuidar da gente. Então, procure ajuda, o que precisa ser encarado. Procure ajuda espiritual. Para isso, existem pastores, líderes, desde que sejam responsáveis. E peça para Deus, porque ele sempre dá uma luz, eu tenho certeza disso. Se você está nesse vídeo, você não caiu de paraquedas. Então, que essas palavras realmente tragam efeito para a sua vida. Depois de você analisar, você precisa se abrir e também confessar. Porque confessar significa que não precisamos carregar a vergonha conosco. Você não pode sair confessando para qualquer pessoa, né? Por isso que há uma necessidade de primeiro você fazer uma autoanálise para saber quais são as questões que precisam ser tratadas e procurar ajuda. Ajuda não é qualquer pessoa que pode dar. A pessoa que está na condição de ser um ajudador é alguém que está num patamar mais elevado do que o seu, não é um par seu, né? Assim, não é alguém que tem os mesmos pensamentos, digamos assim, que está na mesma situação que você. Confessar para você se abrir e ser ajudado para alguém que tem realmente condições de te aconselhar, né? E concentre-se no agora. Seja o que for que tenha acontecido no passado, acabou e está terminado. Você não pode mudar aquilo, pode apenas canalizá-lo. Por canalização, refiro-me a pegar qualquer dor pela qual tenha passado e direcionar seu poder para algo significativo. Eu identifiquei muito isso através do meu esforço em escrever o meu livro que se chama Enquanto Espero, já vou fazer aqui uma propaganda dele. É um livro que eu falo sobre a espera pela maternidade. E eu já vivenciei muitas situações negativas por me sentir culpada, por me sentir rejeitada por Deus até. Eu tive relacionamentos com Deus, comigo mesma e com outras pessoas bem abalados por conta dessa questão da maternidade que não aconteceu como eu esperava. E eu percebi que em muitos momentos eu deixei criar paredes.
Graças a Deus, a parede com Deus ela foi demolida já faz alguns anos. Parede com outras pessoas, eu sei que eu estou demolindo, estou colocando fronteiras. E como é bom você encontrar livros que façam você enxergar como você precisa canalizar tudo isso, né? Tantas coisas negativas. O Yupi, meu cachorro, tá vendo algum movimento na rua, por isso tá fazendo barulho. E, gente, depois de você analisar, de você se abrir e confessar, de você se concentrar no agora, você precisa optar pelo perdão. Perdoar apenas ao sentirmos vontade não é uma opção. Simplesmente perdoe. É o mais difícil, porém o certo. E eu falo que é um perdão que muitas vezes eu precisei dar para mim mesma, para eu me distanciar de pensamentos de culpa e de menosprezo, porque tem as questões da emoção e espiritualmente acredito na ação do inimigo mesmo, sabe? Acredito na questão espiritual de que existe o mal e que vem atacar a nossa mente para fazer a gente ficar com baixa autoestima. Então eu expulsei mesmo, falando em vários momentos. E quando eu percebo qualquer sinal de que isso quer dominar a minha mente novamente, eu paro, eu oro, eu falo com Deus e eu converso com Deus e eu expulso os pensamentos maus e eu declaro com a minha boca, com a fé que eu tenho em Deus, no que a Bíblia diz. Inclusive, vou mostrar aqui a minha Bíblia. Gente, olha que Bíblia linda. Na versão nova, versão transformadora. Também vou deixar o link se você quiser comprar uma Bíblia igual a essa. O legal é que a letra, ó, é grande. Então é bom para ser lida. Eu tô sem meu óculos aqui. Tenho até que usar. Bom, mas voltando. Perdoar. E tem também pessoas que precisam ser estabelecidos perdão, e aí nessa hora de você perdoar, você também já quebra, né? Você já rompe essa parede, você faz a demolição dessa parede e já estabelece as fronteiras que precisam. Falando assim parece muito rápido, prático, né? Mas exige tempo, dedicação, vontade e, claro, muito esforço. Depois, gente, você precisa escolher largar o comando. Largar o comando é confiar que Deus vai gerar os resultados, é trabalhar mesmo que não consigamos ver o resultado final do trabalho. Eu vejo que nisso há muita questão da obediência. Se você obedece já contando com o resultado como esperado, você não está agindo pela fé. E a fé tem muito a ver com a obediência. Então é você às vezes nem dar conta exatamente de que vai acontecer o que você quer que aconteça, mas você simplesmente reconhecer que você não tem controle de nada. Me lembrei agora de uma música que eu criei há um tempo atrás e tem um trecho da música que para mim me marcou bastante, que foi uma letra que Deus colocou para mim e junto veio a melodia que fala assim: não tenha medo de perder o que você nunca teve. O controle sempre está nas minhas mãos. É Deus falando isso, né? Não tenha medo, Miriam, de perder o que você nunca teve. O controle sempre esteve em minhas mãos. O controle da minha vida, o controle das coisas, de tudo, sempre esteve nas mãos de Deus. Essa canção veio para mim no momento que eu estava bem chateada, porque já tinha tentado, né, engravidar de várias formas, não tinha conseguido, e aí eu tinha que começar a tomar o remédio para tratar a endometriose, e eu estava relutante com isso, porque já estava me dando muitos efeitos, eu já tinha tentado anos anteriores, e já tinha me dado efeitos, e eu falei, eu vou deixar isso para lá. Mas teve um tempo que eu tive que voltar, porque eu preciso fazer esse acompanhamento de tomar remédio todos os dias para tratar a endometriose, para ter uma qualidade de vida, né? Ter uma melhor qualidade de vida. E aí eu falava para Deus, mas se eu tomar esse remédio eu não vou engravidar, porque é um remédio que antecipa a menopausa. E tantas outras questões acontecendo ao mesmo tempo, e eu me senti uma pessoa muito sem fé, e ao mesmo tempo cheia de fé. Eram assim, sabe, questões que iam aos extremos e ao mesmo tempo elas se anulavam. Porque como é que uma pessoa sem fé fala com Deus? Ela tem que ter fé. E eu sei que eu sou uma pessoa que acredita no poder divino. E eu acredito a ponto de saber que Deus me ama, para Ele não me dar o que eu quero, mas sim o que eu preciso.
Ai, que maturidade isso. Só quero que eu conserve essa maturidade cada vez mais. Que as minhas palavras realmente tenham autoridade, não pelo que eu falo, mas pelo que eu já vivo em Deus. Então, largar o comando é saber que você não tem controle de nada, é simplesmente você obedecer. Obedecer quem? Obedecer a Deus. E como? Leia a Bíblia. Lá tem todas as direções, tudo que precisa ser obedecido. Depois a gente precisa fazer indenização e restituição. O que é isso? É claro que nada pagará totalmente o mal que fizemos, mas fazer restituições pode nos ajudar de que fizemos tudo o que poderíamos para indenizar a perda e a dor que causamos. Se por acaso, em algum momento, você identificar que essas paredes emocionais que estão construídas na sua vida, como a teimosia resistente, a, a desconexão, o isolamento desconectado, a ignorância cega, e quais são as outras? O merecimento arrogante, o ressentimento justificável. Gente, tudo isso em algum relacionamento pode ter acontecido e você hoje está presa por conta disso, por conta dessas paredes que estão impedindo você de avançar. Você percebeu que você contribuiu, porque nenhuma parede é levantada só pela outra pessoa. Nós ajudamos a levantar esse muro aí, essa parede. Então, percebeu? Você precisa agora reconhecer e fazer uma indenização e uma restituição. Essa indenização é você, de alguma maneira, fazer com que aquele mal causado seja minimizado. Isso eu acredito que de alguma. Aqui no livro, gente, tem as questões tudo explicadinha, né? Eu tô falando para vocês de uma maneira bem simples. Mas é uma forma de você, às vezes, escrever uma carta. É que eu falo isso porque eu sou dessas. Fazer uma carta colocando ali o que você precisa colocar. Então, um pedido de perdão através de uma carta, ou um determinado tempo junto com aquela pessoa que tem essa parede, vai depender muito do que está, né? Da parede que foi construída, de como foi construída. Em alguns casos, talvez não seja dessa forma, seja de outra. Por isso que precisa, cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Depois, fala que é preciso fazer um plano para proteger a si mesmo. Por quê, gente? Uma parede ela é construída e essa parede é para, de certa forma, a gente se proteger. Que às vezes a nossa proteção é um ataque para outra pessoa, um ataque de que, olha, eu quero distância, aqui existe uma parede, né? Uma parede invisível, mas que existe. E Deus nos chamou para a liberdade, liberdade no espírito, liberdade, sabe, de viver bem. Então, como fazer um plano para proteger a si mesmo? Acho que aqui entra a questão da fronteira, deixa eu ver. Quando você se protege, é menos provável que tenha uma recaída e saia do trilho que leva a uma vida de propósito e significado. A proteção vem sempre de um lugar saudável para onde ir. É que às vezes, aqui me lembrei, alguns relacionamentos eles podem ser muito prejudiciais a você. E aí você colocou essa parede simplesmente para não ter mais contato. Mas você tem que demolir essa parede. Você não vai voltar a ter contato, mas você vai colocar uma fronteira. Então você não vai voltar a lugares e a ter contato com pessoas que te prejudicam, que minam a sua força, a sua energia. Você não vai ter contato com essas pessoas, mas você precisa ter claro que não há parede entre você e essas pessoas. Há fronteiras, há limitações que precisam ser respeitadas, há limites de espaços que precisam ser limitados, que precisam ser respeitados. Então, proteção é necessário, porque se você também não se protege, você faz um monte de coisa, mas você fica se expondo para outras situações, você corre o risco de criar outras e construir outras e outras paredes. Então, o amadurecimento ele também está aí para a gente saber o que eu preciso fazer para me proteger. Eu sou responsável pela minha vida. Como eu me protejo para que eu não fique sendo uma pessoa ignorante, sabe, cega nessa situação? Não, eu estou vendo, eu assumo que eu estou vendo isso e eu não quero mais isso. Então, como é que eu vou me proteger disso? Muitas vezes você tem uma parede criada, mas você ainda tem laços. É incrível, né? Como nós somos reféns de muitas emoções
E nós deixamos ser reféns de muitas emoções negativas. Por isso que a gente precisa buscar ajuda, ajuda mental, ajuda espiritual, porque eu acredito muito no poder da palavra de Deus. E nessas horas, gente, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos nós, né, de acordo com Romanos, tem uma passagem bíblica no livro de Romanos que fala: todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E por fim, nós temos que realizar o sonho de alcançar outras pessoas. Quando nós temos uma parede demolida, com certeza, Deus também ele faz através, é ressignificar tudo isso a ponto de criar pontes para outras pessoas, para outras conexões, e aí vai da sensibilidade de tudo que está sendo vivido. Bom, quando a gente sabe que tudo está resolvido, quando de fato essas paredes foram demolidas e você já criou aí as fronteiras que precisam ser criadas. Você alcança a resolução quando algum evento do passado, que era uma influência dominante e negativa em sua vida, deixa de exercer esse poder sobre você. Então, aquilo de ruim que aconteceu sobre você não tem mais poder sobre você. Você se lembra do que aconteceu, mas não revive a dor quando volta a pensar naquilo. Gente, você não sofre amnésia, nós não sofremos amnésia, esqueceu. Não, a gente não esquece, mas a gente não sofre mais por aquilo. O evento ruim não tira mais nada da sua vida. Na verdade, ele adicionou algo a ela. Ele adicionou algo que traz para você um novo significado, um novo sentido. Você sofreu, você se lembra, mas aquilo não te prende mais, aquilo não te isola mais, aquilo não deixa você mais frustrado a ponto de você sair culpando Deus e o mundo, porque você sabe que aquilo já está resolvido dentro de você. Isso é um processo. Para passar por esse processo, você precisa pedir ajuda. Olha, eu acho que vale muito a pena você comprar esse livro. No final tem um guia de estudo. Você sempre vai fazer uma avaliação pessoal de acordo com as perguntas direcionadas. E aí é bem interessante. Eu fiz de forma individual, mas ele é direcionado para ser feito em grupos também, tá? Pequenos grupos. Eu não vou ler aqui as minhas respostas, mas eu fui identificando quais são as minhas paredes, as que eu tinha, né, algumas coisinhas ali que precisavam ser demolidas. Aí eu vi que algumas eu nem pensava que existiam, mas existiam. Outras eu pensava que estavam menores, mas já estavam maiores. Sabe, se você começa a ter um parâmetro para enxergar como as suas emoções muitas vezes estão bagunçadas e você não se dá conta. E todo o guia de estudo também é direcionado com a leitura da Bíblia. Gente, esse livro aqui não é um livro qualquer. É a palavra de Deus, a carta de Deus deixada para nós. Quando a gente abre esse livro, a gente está ouvindo o próprio Deus falar conosco. Então, a forma que a gente se relaciona, medita com este livro sagrado, é a forma que Deus fala com a nossa consciência. E essa consciência, esse discernimento que nós temos entre o certo e o errado, para decidirmos tudo na nossa vida. Então, leia a Bíblia, procure ajuda. E também tem pontos para reflexão pessoal no guia de estudo e também para ser discutido. Eu fui anotando tudo e deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso compartilhar com vocês. Bom, acho que eu já falei bastante. Bastante mesmo. Tá aqui a minha dica de leitura, Paredes Emocionais. Esse livro é da editora Mundo Cristão. Vou deixar o link na descrição aqui do meu vídeo. Se você puder comprar por lá, vai ser muito bom para mim. Se você também quiser comprar essa Bíblia aqui, ó, com a capa desse leão Lion Color, você também vai ser bastante edificado e também vai me ajudar. Tá bom, gente? É isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e de me acompanhar sempre por aqui. Essa é a dica da Me Lê. Eu sou a Miriam, eu leio. Enquanto espero, vou pegar meu livro para vocês verem. Espera aí. Olha, esse daqui é o meu livro. Esse livro eu fiz de forma independente. Sou eu na capa. O título é Enquanto Espero.
Eu e o William, meu marido, nós estamos esperando pelos nossos filhos pela via da adoção. Acredito que Deus, ele faz todas as coisas no tempo dele. Então nós estamos aguardando que seja feita a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E você também adquire esse livro através da Amazon. Eu vou deixar o link também. Esse livro foi escrito para todas as pessoas, principalmente para as famílias tentantes. Eu escrevi esse livro durante 5 anos e foram desabafos, escritas que eu comecei para os meus filhos e depois foi para mim mesma, são cartas para Deus. Você vai encontrar aqui um diário. E também você que conhece alguém que espera pelos filhos e às vezes você nem sabe o que falar, esse livro aqui é um ótimo presente, viu? Ele custa R$ 50, você compra diretamente na Amazon ou você pode mandar uma mensagem aqui para mim nas minhas redes sociais que eu entro em contato com você e eu envio para você. Bom, gente, essa é a minha dica de leitura. A Miriam lê, a Miriam indica.